ter uma instituição educacional tão importante aqui nessa linda cidade. Parabéns a todos vocês de Uberaba. Nossa segunda palestra do dia será com Guadalupe Amaral, com o tema Irmão Sol, Irmão Lua, entre luzes e sombras, fraterno amor. Guadalupe é analista junguiana pelo Instituto Junguiano do Rio Grande do Sul, membro da Associação Junguiana do Brasil e da International Association for Analytical Psychology, médica especialista em radiologia e diagnósticos por imagem, pós-graduação em saúde e espiritualidade e psicoterapia clínica junguiana, membro do Núcleo de Espiritualidade do Instituto Junguiano do Rio Grande do Sul e da Associação Junguiana do Brasil. Colaboradora com os cursos da série psicológica de Joana de Ângeles, na AME Brasil, Amergues e Mansão do Caminho, membro do Núcleo de Psicologia e Espiritismo da Amergues, que é a Associação Médico Espírita do Rio Grande do Sul, e da AME Brasil, coautora dos livros Contribuições de Joana de Ângeles para a Análise dos Transtornos Mentais e a série psicológica de Joana de Ângeles, Fundamentação Teológica para coordenadores de grupos de estudo. Trabalhadora do Núcleo Irmãos de Boa Vontade, Ernesto Miller, vinculado ao Departamento Espiritual da Amergues. Então, eu chamo ao palco Guadalupe Amaral. Esse eu passo, e se eu quiser voltar esse. Bom dia a todos. Antes de começar a trazer o que eu preparei para compartilhar com vocês, eu gostaria de deixar externada a minha gratidão por esse momento, por poder estar aqui com vocês, nessa grande família, que é também a família Joana de Ângeles, mas mais do que isso, é a família universal, é a família a qual todos nós pertencemos, nessa unidade que Marluce já trouxe, que nós vamos continuar tentando expressar, a partir do que a gente entende, do que eu entendo, da religiosidade, da espiritualidade, da vivência daquilo que é Deus, que é amor. Nós estamos, então, trazendo aqui reflexões a partir de Francisco e Clara. E o que eu quero compartilhar é justamente essa minha sensação de conhecer vidas tão lindas, que nos trazem tanta esperança em nós mesmos, que nos trazem essa força, esse exemplo para continuar, mas que também, por nós conhecermos as nossas dificuldades, a nossa pequenez, nos parece e de certa forma é tão longe. Então eu fiquei pensando como colocar isso em prática na minha vida, já que nós temos a vida aqui na Terra, e temos que começar de onde estamos, como Joana de Ângeles nos diz. Então, eu vou trazer aqui algumas reflexões a partir de Clara e Francisco sobre o sucesso,
sobre o fracasso, sobre as escolhas das vidas deles, refletindo a partir de uma realidade mais próxima, que é a minha, que também é de vocês. Nós estamos aqui não por acaso, no mundo de provas e expiações em transição, mas somos nascidos aí nessa oportunidade ímpar, e de joelhos devemos agradecer esse momento tão lindo, que sabemos que é difícil de passar, mas que também é belo, porque a força da espiritualidade que nos sustenta está cada vez mais presente, desde que a gente se dispõe a estar ligada a ela. E para isso é preciso coragem, porque isso passa por nos amarmos do jeito que nós somos. E nós somos sombra e luz. Irmão Sol e Irmã Lua nos trazem essa luz às nossas sombras. Clara e Francisco, então aqui essa imagem que nos é muito cara, muito carinhosa, e que aqui eu repito. Eles nasceram na Úmbria, na região da Itália Central, cuja capital é Perúgia. Acho que eu vou tirar aqui para conseguir ler, né, pessoal? Isto. Cuja capital é Perúgia. E vejam como é essa sincronicidade, como é esse movimento da espiritualidade, que Úmbria, e é por um acidente geográfico que é chamado Úmbria, é sombra. E nasce então Francisco para trazer esse sol para nós. Nosso irmão Sol, nascendo em um lugar de nome Úmbria, mas trazendo luz às trevas da nossa humanidade. E já Dante Alighieri trazia na sua tão conhecida obra a respeito de Francisco: nasce para o mundo um sol, esse sol que nos aquece, essa lua que nos acalenta, Irmã Clara. E não por acaso, nós vamos falar agora um pouco mais sobre Clara e Francisco, mas não por acaso eles têm todo esse potencial transformador. Clara e Francisco, antes Joana de Cusa e João o Evangelista. Já tem essa trajetória milenar de espíritos de alta envergadura, mas também com as suas dificuldades, seus conflitos, em uma instância que talvez a gente nem alcance. Mas também não foi só facilidade a vida deles, também tiveram momentos de tristeza, conflitos internos, mas não deixaram de estar conosco, de hospedar a todos que chegavam em seu coração. E esse já é o primeiro exemplo, porque eles também tiveram as suas lutas. Nós enxergamos apenas o que nos mostram de como lidar, como lidaram com essas lutas, né? Porque eles aproveitaram toda oportunidade que nos parece difícil, que nos parece intransponível, que chamamos de lutas, e às vezes até chamamos de revés, aproveitaram como uma oportunidade divina para se desenvolver e para aprender a amar. Então, conflitos eles tiveram, mas eles usaram esses conflitos para ampliar sua consciência. E ampliar sua consciência, de certa maneira, nada mais é do que nos aproximarmos também do amor divino. Francisco veio aclarar para os seus contemporâneos e para nós outros, agora no século XXI, o sentido da beleza que está em toda a criação, em toda, sem exceção. Os olhos de Francisco viam o melhor, viam a beleza escondida, latente em tudo e em todos, nessa harmonia dele com ele mesmo, dele com os outros, dele com o universo. Esse universo que é Deus, que é o amor, que nos sustenta,
que nos ama por inteiro e que nós estamos aprendendo a sentir por inteiro. Nesse caminho que é vagaroso, mas que pode ser sólido, quanto mais nós nos entregarmos ao mistério da criação, nos entregarmos a Deus, àquilo que realmente são valores eternos, mas claro, numa entrega responsável, comprometida, corajosa e raciocinada. Vidas de Francisco e Clara marcadas pela ação e não pela omissão. Vidas vividas através da relação com o outro. Não se apegaram às formas, mas sim aquilo que cada um necessitava, aquilo que dizia o seu coração. E esse ensinamento evangélico desdobrado em ações que nós tanto sabemos e tanto falamos que é necessário. Tirar a palavra e colocar a palavra no nosso dia a dia. Mas nós fazemos isso porque a nossa espiritualidade, ela vai ser encontrada não no que nós professamos. E a palavra, é claro que ela tem um valor muito significativo. E até por isso que nós temos que ter cuidado com o que falamos. A palavra educa, mas a palavra fere. Mas a nossa espiritualidade, ela está onde nós vivemos o nosso dia a dia, onde as nossas energias são investidas em cada momento da nossa vida. Isso Francisco nos mostrou na sua vida, assim como Clara de Assis. Então Francisco nasceu um pouco antes de Clara. Vamos pegando um pouco da parte histórica para ir também nos colocando aí nesse momento e viajando um pouco para aquela época. Nasceu um pouco antes de Clara, 12 anos, vocês têm as datas ali. Filho de um comerciante muito próspero, burguês, filho da burguesia, muito bem colocado naquela época. E Clara, então, nasceu um tempo depois, filha da aristocracia, né? Era uma aristocrata e um burguês. E aí nós temos já essa primeira questão que se aproxima de nós, a respeito de nós procurarmos nos localizar no sentido de espírito em qual é o nosso caminho, qual é a nossa missão aqui. Não essas grandes missões, mas o que eu vim fazer aqui? Porque nós estamos no lugar que precisamos, com a família de carne ou espiritual que precisamos, nós estamos expostos a situações que precisamos para nos desenvolver enquanto ser espiritual. E nos desenvolver enquanto ser espiritual é aprender a amar. E Deus é amor. E nós não vamos aprender a amar se não bancarmos a nossa amorosidade para conosco mesmo. Isso se conecta com nós sabermos com a razão do nosso espírito qual é o nosso caminho. Nem sempre o nosso caminho é aquele que o coletivo quer para nós, que os nossos pais, por maior que seja a boa vontade, ou aquele mais fácil, mais usual. E assim era com eles. Só um parêntese, a gente já volta à questão dos caminhos de Clara e Francisco, mas aqui eu queria trazer então, ainda entre esses parênteses sobre esses caminhos, essa percepção a partir de uma citação de Joana de Ângeles sobre o irmão Sol e irmã Lua, como tem seu simbolismo sempre e cada vez mais, e pelo ângulo que nós olharmos, eles trazem essa ideia de unicidade, de compartilhamento, de pertencimento, de vivência do todo. Joana diz em Autodescobrimento
que, obedecendo aos imperativos das polaridades que se manifestam no mundo terrestre, tudo trabalha em favor da unidade, marchando para o equilíbrio, para a harmonia. E na filosofia chinesa, essa representação da perfeição, da completude, está simbolizada nesse círculo, metade yin, metade yang, onde nós temos então a grandiosa manifestação do conjunto harmônico. E aí nós temos algumas questões ligadas ao Sol e à Lua, ao Yin e ao Yang, que eu trago como um complemento para a gente entender como de todas as formas nós podemos nos conectar com o irmão Sol, com a irmã Lua, nessa vivência da fraternidade, do amor universal, da completude para conosco, mas também para com o outro, de estarmos no mundo sem nos identificarmos com ele. E só um parêntese aqui, né, como ali na Lua, que é esse feminino, o inconsciente, a intuição, e o Sol, esse masculino, consciente, a razão, nós temos positivo e negativo. Isso não é num sentido pejorativo, de forma alguma, e sim num sentido de polaridade relacionado a forças de atração. Mas, voltando a nossa história aqui de Clara e Francisco, e onde nós nos colocamos nessa história para nos pensarmos a partir deles, eles já tinham um caminho predestinado, como se diz. Clara, o caminho da aristocracia, do casamento, das alianças entre as famílias. Francisco, como a gente diz, já estava com a vida ganha, um pai muito próspero, no sentido de dar uma vida muito confortável, e também aquela vida da época, das sensações, de ser aquele jovem e viver, né, os arroubos da juventude e seguir assim como um bom vivant, como se diz, ou tinham ambos o seu caminho. Existiria problema se Clara casasse e seguisse o caminho mais comum, mais esperado, ou Francisco seguisse na profissão de seu pai? É claro que não. Não é disso que se fala. Se fala de realmente se conectar com aquele chamado do self, do espírito, de entender por que eu estou aqui. E isso não vem através de palavras. Isso vem justamente através de situações mais inesperadas, através de um chamado que nós não sabemos nem mesmo explicar, mas que, se nós realmente nos comprometermos conosco enquanto seres espirituais, nós vamos errar, porque ainda é da nossa humanidade. Mas pouco e pouco, nós cada vez mais vamos ser conduzidos por esse caminho, ao invés de empurrados. Cada vez vamos nos equivocar menos e naturalmente ir seguindo esse caminho do coração. E a nossa maior liberdade não são as facilidades da vida. A nossa maior liberdade é assumir o nosso destino. Mas para isso, realmente existe essa necessidade de coragem, de determinação e de se utilizar das forças da alma como um todo, pensamento, sentimento e vontade, porque sem vontade nós não vamos a lugar nenhum, não vamos muito longe. Então, que bom que tenhamos bom pensamento, bom sentimento, mas é essa vontade que nos impulsiona e que requer uma coragem para ir muitas vezes contra aquilo que a maioria pensa que é o melhor para nós, outras vezes a favor, e isso só seguindo a nossa intuição ou razão do coração, é isso que vai nos levando
mais longe no sentido de mais próximo do amor divino. E Francisco foi criado sem freio em meio às vaidades do século. Era rico, mas não era avarento. Ele não acumulava dinheiro, mas dissipava, distribuía entre os amigos. Esse aqui é de Celano, vocês têm as referências sempre embaixo. Mas ele foi mudando, e quando ele percebeu esse chamado de uma forma mais contundente, ele foi por muitos chamado de louco, de demente, e jogavam sobre ele lama e pedras. O servidor de Deus, de Celano, nem abalado, nem modificado pelas injúrias, mantinha-se surdo a tudo isso. Já não importava mais. Na verdade, se nós formos olhar um pouquinho mais de perto para Francisco, João o Evangelista, nunca importou. O coração dele sempre foi bom, foi puro, tinha os arroubos da juventude, mas não existia aquela falta de conexão. Ele vivia um mito heróico, talvez, provavelmente, mas com um coração bondoso mesmo assim. E aí, quando se fala no caminho de Francisco e pensamos no nosso, eu trago aqui James Hollis quando fala da individuação, que é nós nos tornarmos aquela pessoa que nós nos propusemos a ser, juntando nossos pedacinhos, trazendo luz à consciência e das nossas áreas sombrias e assim por diante. Não vou me deter aqui na definição de individuação, mas James Hollis diz que em determinados momentos a individuação é profundamente humilhante. Ela nos obriga a ficar diante de um dom da vida, da intimação, da personalidade, e a aderir à demanda de nos mostrar e de contribuir com nossa pequena parte para um contexto maior. Temos que correr o risco de bancar quem somos, mesmo quando alguém, ou talvez todo mundo, não goste de nós, se sinta desafiado, até mesmo ameaçado por nós e se oponha ao nosso ser. E aí James Hollis pergunta: quem de fato quer correr esse risco? Francisco e Clara correram. E Jung, que diz que contra a superioridade e a brutalidade da convicção coletiva, nada tem o homem a opor a não ser o mistério da sua alma viva. Nós somos um mistério, nossa alma está viva, mas nós vamos deixar ela viver? Nós vamos estar no mundo sem nos identificarmos com ele? Ou nós vamos virar aquele ser numa consciência de sono, indo como uma folha ao vento, à mercê do movimento de todos? E Francisco, nesse livro lindo que Hermann Hesse escreveu sobre ele, Hermann Hesse diz que houve um momento em que sua alma travou combates mortais. E esse momento em que Deus tocou seu coração. E naquela hora misteriosa, a ambição e aquela sede de aventura juvenil se desprenderam dele como uma pele morta. Ele precisava de um novo ideal, um novo molde, para verter sua vontade ardente de viver, aquela alma viva se encontrando. Um novo Deus, uma nova fé, não mais o Deus das cruzadas, mas o Deus amor. Jesus ia se reintegrando a si mesmo em Francisco, em sua integridade, em sua totalidade, e assim
tomando conta dessa vida linda que ele teve. Passou muito tempo a consumir-se nesse anseio e nessa busca. Não foi fácil, mas foi lindo, né? A crise espiritual que mudou Francisco de flor da juventude de Assis para esposo da mais perfeita pobreza ocorreu quando Clara era uma mocinha, dos 13 aos 16 anos de Clara. E essa crise se firmou pouco a pouco como uma pedra fundamental na conversão do jovem e de uma forma tão clamorosa que foi conhecido por Clara e por toda a cidade de Assis. Existiam ainda mais alguns empecilhos para a união dessas almas em um amor fraterno, porque além das convenções da época, que traziam uma realidade muito diferente da vivência da mulher e do homem, existia ainda a rivalidade entre as famílias. E para Clara, seguir essa vocação, além de ir contra aquilo que esperavam dela, ainda significava romper duramente com a sua família. Mas sozinha, ela deixa para sempre a casa paterna. E aos 18 anos, ela segue os passos de um homem. Imaginem como deve ter sido difícil para Clara, Joana de Cusa, Juana Inês de la Cruz, nossa Joana de Ângeles, seguir um homem, um burguês, que as pessoas tinham como louco. Uma mulher da aristocracia larga tudo e vai atrás de um louco que tinha até ficado nu em praça pública. Um salto no vazio, contra a tradição da família, contra as convenções sociais, contra a prática normal da igreja naquele tempo. Von Franz, analista junguiana, traz que quando podemos adivinhar as reações de uma pessoa, é porque ela ainda funciona coletivamente. E ela diz, nessa conferência tão bonita, ela diz assim: o processo de individuação conduz a uma criatividade peculiar em cada momento, e a câmara fechada a qual ela se refere nessa conferência, se refere a esse centro secreto da personalidade, a secreta fonte de vida, ali onde o processo de individuação conduz a uma tomada de consciência da unicidade. Vejam de novo, gente, como nós estamos, vários autores, e nós enquanto seres espirituais, procurando vivenciar a mesma coisa, que é a unicidade, o amor divino. Outros já não podem nos adivinhar nem nos ler, porque não podemos ver o interior da câmara fechada do coração, de onde brotam as reações inesperadas e criativas. Criativas nesse sentido que Francisco também nos traz, nesse sentido de nos apropriarmos do ser espiritual que nós somos. Porque Jean-Yves Leloup e Leonardo Boff, nesse livro tão bonito também, que fala sobre Hermann Hesse, quando falam sobre a sombra, trazem um outro aspecto da sombra, que um dos aspectos é também a repressão, o não reconhecimento da individualidade criativa e a recusa ao ser essencial. Então, o que eu faço para me conectar comigo mesmo? Onde está o meu ser essencial? Eu consigo transitar pelas diversas facetas do mundo, descer aos infernos, às sombras, e me elevar aos céus, tratando os conflitos que existem dentro de mim, assumindo que eles existem e trazendo eles à luz, para poder então integrar a minha personalidade?
Esse ser essencial que nós somos nesse momento não está completo no sentido de ter lucidez de toda a sua potencialidade. Mas cabe a nós fazermos esse caminho. E esse caminho passa por amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E Joana de Ângeles, no livro Amor Imbatível Amor, ela nos explica que nós precisamos começar por nós. Isso não quer dizer egoísmo, não quer dizer não estender a mão sempre que possível ao próximo, de forma alguma quer dizer não estar em relação com os demais. Mas se nós não estivermos em uma relação verdadeira conosco, nos acolhendo, nos olhando, conhecendo a nós mesmos, nós não iremos completo para o próximo, nós não sentiremos o amor divino. E ela diz que tem que ser assim, porque é o jeito que nós conseguimos. Já que a gente não consegue, a gente diz que ama a Deus em nossa plenitude. E no nosso íntimo, sim, isso acontece. Mas nós não conseguimos ainda sentir na totalidade o amor divino por não termos trabalhado o suficiente. Então é preciso que isso passe pelo alto amor. E aí trago um pouco de Joana de Ângeles também, quando ela fala sobre o sucesso e fracasso, que também muitas vezes foi algo que aconteceu nos questionamentos de Francisco e Clara, e é algo que também muitas vezes nós nos questionamos, né? Mas afinal de contas, qual é meu lugar aqui? O que é sucesso? O que é fracasso? E ela diz que a gente precisa dessas experiências, desses desafios e de viver arquetipicamente a experiência do fracasso e a experiência do sucesso, da conquista. Mas muitas vezes nós nos perdemos, por estarmos perdidos de nós mesmos, nós experienciamos tanto uma situação de fracasso como de sucesso, com fugas. Nós fugimos de nós mesmos, muitas vezes com excesso de individualismo, compulsões, esses anseios ideais, né, da psique coletiva, e vamos caindo nesse vazio existencial, perdendo o sagrado e o significado da existência. Mas se nós olharmos para dentro de nós, tanto no sucesso quanto no fracasso, porque nós sentimos a dor no fracasso, mas o sucesso também tem as suas armadilhas. Nós vamos ver que lá embaixo, nos platôs mais baixos da nossa história, está esse terror do abandono, e por isso a gente foge, da perda da aprovação e do apoio necessário do outro. Mas também está a força elementar vital, o motor da vida, a vontade de crescer, de se expressar e de servir a vida de um modo mais pleno. Orai e vigiai, tanto nas experiências de sucesso quanto de fracasso. Porque quantos não acharam que Francisco era um fracassado quando ele estava justamente no momento de maior sucesso da vida dele, né? E a maturidade do ego, ela não se dá sem o conflito. Então é preciso que a gente saiba como lidar com esses desafios e que entenda esse equilíbrio entre o perder e o conseguir, entre as nossas limitações, mas também as nossas potencialidades. E lembrar sempre que a verdadeira conquista é a que produz harmonia e passa por conquistar a nós mesmos. Isso está no Amor Imbatível Amor, e também numa fala que temos, né, no canal. E aí a gente também vê que produzir harmonia entre o eu, o si e o eu ego é o que representa o sucesso ideal. Francisco, nós, né, podemos pegar como, em um primeiro momento, essa vivência de um mito heróico que nós temos na primeira metade da vida, onde nós precisamos da autoafirmação, da autossuperação de uma forma mais concreta. E essa é a nossa tarefa na primeira metade da vida. Fortalecer o nosso ego,
para que deixemos nossos pais e ingressemos no mundo. Do ponto de vista simbólico, principalmente, né, pessoal? Não é onde está o nosso corpo, mas acima de tudo é a forma como a gente experiencia a vida. Mas na segunda metade, essa força ela se torna disponível para uma jornada mais ampla da alma. E o eixo, então, ele pode, deveria, se deslocar do sentido ego-mundo para o sentido ego-si mesmo. E James Hollis diz que isso não se trata de negar nossa realidade social, de nos afastarmos do mundo. Não, pelo contrário, um restabelecimento do caráter essencial e religioso da vida. Religião enquanto religação, religião enquanto uma atitude cuidadosa perante a vida. E já esse momento que nós conectamos muito com Francisco e Clara de Assis, de vivenciar esse novo mito, um mito iniciático, requer abrir mão do controle, requer entrega, requer humildade, reconhecimento das nossas limitações. E a gente precisa viver experiências que envolvem a capacidade de não ter a segurança de onde nós vamos chegar. Nós não temos nenhuma garantia do processo que nós vamos viver. E nós precisamos confiar numa força maior, que é o Self, espírito imortal que nós somos, que é o Self, centelha divina que nos habita, que é Deus e que é amor. Nós precisamos confiar no amor que sempre nos sustenta e nos sustentará. E Jung questiona, lá no Memória, Sonhos e Reflexões, que uma das coisas, então, que devemos perguntar a uma pessoa é se ela está ou não ligada a algo infinito. E essa é a poderosa pergunta da vida, que tem a ver com o sentido, com o significado da nossa vida. Se compreendermos e sentirmos que nessa vida já temos um vínculo com o infinito, os desejos e as atitudes se modificam. O nosso olhar para a vida é outro. Em uma análise final, só valemos alguma coisa por causa do essencial que personificamos. E se não personificamos isso, diz Jung, a vida será desperdiçada. E entre os dois amadurecia então essa ligação de plena união, esse afeto profundo. Tiveram esse primeiro encontro mais forte, né, na igreja de São Rufino, e ali os dois realmente comungaram com o amor fraterno, sem vaidade, sem egoísmo, sem orgulho e sem imposição. E Francisco, enquanto a maioria de ontem e de hoje procura a felicidade na exaltação do ego, Francisco a todos os momentos ele queria era o amor fraterno, o amor universal. E enquanto ele vivia para si, ele se sentia incompleto. Mas quando ele foi ao encontro do próximo, ele preencheu a si mesmo. Quando se tornou ponte, ao invés de muro, permitiu o acesso para que o amor se centuplicasse. E vejam como isso é presente nessa vivência de Francisco e na forma como nós sentirmos ele. Como vocês se sentem quando vão ao encontro do próximo? Vamos dar uma sensação de completude, de gratidão à vida? Nós não fazemos nenhum favor. Nós temos a bênção de conseguir nos relacionar com o nosso próximo. E quando nós percebemos isso, a gratidão nos invade. E Francisco traz isso. Francisco nos ensina a nos aproximarmos de nós e dos outros e a nos aceitarmos como nós somos. E eles viveram, Clara e Francisco, esse amor fraterno, esse amor que compõe, esse amor que traz na ação e no auxílio ao próximo a base de uma relação e a base da vivência do amor divino.
eles viveram essa experiência da unicidade, essa experiência de estar mergulhado na ternura de Deus, com a consciência viva de que tudo é dado por Ele. Experiência essa que talvez muitos de nós a gente possa sentir em um átimo de segundo, quando estamos mais conectados, quando achamos que sentimos essa experiência dentro do tamanho que nós temos. Mas imaginem a beleza de viver uma vida assim. Mas aí, vamos lembrar do tudo que eles deixaram para trás. O quanto a gente se despe das nossas roupas, das nossas roupagens aqui da Terra, para vivenciar uma experiência assim como eles. Então também isso nos serve para que a gente entenda que a gente não experiencia diretamente a realidade, mas sim a gente vai experienciando o que a gente interpreta de uma forma subjetiva dela. Então, se nós queremos viver isso que Clara e Francisco viveram, nós podemos. Mas nós queremos, nós temos coragem. Quando eu falo nós podemos, não estou dizendo que vai ser na vida desse corpo. A gente não sabe quanto tempo vai levar. Mas é preciso coragem, porque é preciso entrega e é preciso ir tirando tudo que ainda está à nossa volta nos atrapalhando. Né? E aí tem uma questão, eu estou me encaminhando aqui para a última reflexão, que James Hollis traz e que eu acho importante compartilhar com vocês. Ele diz que a maioria de nós não sente que somos partes de uma história maior que estamos vivendo, ou de alguma verdade psicológica e espiritual. Estamos geralmente nos sentindo à deriva, insatisfeitos, dissociados e estressados. Então ele nos sugere, ele nos fala toda uma relação com a questão ameríndia, e ele nos fala então que existem 4 ordens de mistério que estão no nosso inconsciente e no nosso sentimento de desconexão. Né? E se a gente não trata essas 4 ordens que eu estou trazendo aqui de uma forma didática para a gente ter também, né, algum tema de casa, isso acaba se manifestando através das doenças, através dos nossos comportamentos no coletivo, através dos movimentos em massa, das projeções coletivas em pessoas famosas. Então que a gente olhe para essas questões, porque isso é olhar para nós. Por que estamos aqui? A serviço de quê? Rumo a que fim? Como é que nós podemos viver em harmonia com o nosso ambiente natural? Nós precisamos, gente, cuidar de nós, mas do planeta, da plantinha, de tudo, de cada olhar que nós damos. Então que a gente entenda que essa questão ecológica, cosmológica, sociológica e psicológica, elas não estão desconectadas como essas caixas de texto. Qual é meu povo, meu dever para com os outros, direitos, deveres, privilégios e expectativas da minha tribo? Né? Porque ele faz a correlação com os ameríndios. E quem sou eu? Como eu me difiro dos outros? Afinal de contas, sobre o que é a minha vida, como devo trilhar meu caminho em meio às dificuldades da vida. Então que isso nos fique de reflexão, mas que a gente lembre que além das questões da razão, do intelecto, que é importante, que nos ajuda, existe essa necessidade de nós nos conectarmos conosco, de nós nos entendermos que já somos amados por Deus em sua plenitude. Deus é amor, Deus é vida e Deus é amor. E é através do amor que a divindade penetra a consciência humana, por meio de seus desdobramentos em forma de interesse pelo próximo, pela vida, do labor em favor de melhores condições para todos, incluindo o planeta, ora exaurido. O convite que eu faço
é para que a gente olhe para os lados, para que nós olhemos para nós, para que nós levemos a vida de Francisco e Clara no nosso coração como um estímulo e como um exemplo, para que a gente entenda que eles tiveram sim sacrifícios, mas que isso não parou eles. Mas não parou, não no sentido da forma, não de forma alguma, mas no sentido de cada ato deles. Eles se entregaram a cada momento da vida deles. Eles precisaram se recolher, tiveram conflitos, e eu volto a falar nisso para que a gente lembre que não existe um Francisco e uma Clara sem um espírito que teve que fazer muitas escolhas e fez as escolhas corretas. Então que a gente se espelhe neles, mas que a gente lembre que eles sempre nos amparando, nossos protetores, sempre nós vamos estar embebidos no amor divino. Tudo que ocorre é para nos ajudar, é para o nosso bem. Os castigos, os reveses, seja o que for, eles são vistos por nós, muitas vezes, como algo ruim, mas eles são oportunidades que a vida nos traz para que a gente se desenvolva. Nós não somos esse corpo, nós não somos só esse momento, nós somos seres espirituais imortais. E estamos aqui, agradeço de joelhos, nessa oportunidade ímpar de conseguirmos nos aproximar do amor divino, que é a verdadeira religião. E como nós vamos nos aproximar de Deus, da plenitude, de tudo que nós tanto almejamos, se não aprendendo a amar? Então o convite é para que a gente aprenda a amar juntos, de mão dadas, na ação, na cooperação, na atitude cuidadosa perante a vida, não no julgamento, não na projeção, não na competição. E na nossa individualidade e ao mesmo tempo na nossa sensação de pertencimento, onde tudo e todos são parte essencial de uma grande obra, que a gente faça jus a todo esse amor que o Pai nos dá. Então eu finalizo com uma frase que eu gosto muito, de Joana: ama sem aguardar resposta, serve sem pensar em recompensa. E deixo aqui mais uma vez a minha gratidão por estar com vocês, compartilhando esse momento lindo, nesse lugar abençoado, com essa atmosfera onde realmente me sinto acolhida por tudo e por todos. E deixo para vocês o melhor de mim, no sentido de hospedar todos vocês em meu coração e dizer que tudo passa e que sempre o amor permanece. Muito obrigada. Guadalupe Amaral. Estamos atravessando a transição planetária, com alto desenvolvimento tecnológico que muito nos ajuda, mas também com muitas perturbações, como a ansiedade, o medo, a depressão, o suicídio, o pânico e as fobias. Todos estes são adoecimentos contemporâneos que trazemos como consequência de nossas imaturidades espirituais neste momento de tantas transformações. É preciso desenvolvermos o amor próprio, a consciência de nós mesmos para enfrentarmos a rotina.
os sofrimentos físicos, a solidão, as inseguranças, as crises naturais da vida sem adoecermos psiquicamente. Necessitamos então de um exemplo de integralidade, de conduta e de amor, para que possamos alcançar uma planificação de nós mesmos sem escorregarmos para o egoísmo. E nosso modelo e guia para este projeto de crescimento é Jesus. Em seus passos terrenos, deixou-nos Ele o maior legado de amor que a humanidade pôde presenciar para que pudéssemos dar início na busca da nossa centelha divina, nosso Deus interior, despertando o espírito para uma consciência plena e universal. É neste cenário que iremos discutir a psicologia com Jesus para a construção da integralidade da alma. A reencarnação é, sem dúvida alguma, a maior proposta pedagógica delineada por Jesus e seus ministros espirituais para que a alma encarnada obtenha êxito em sua redenção. O Evangelho de Jesus vem novamente aos palcos humanos, trazer luzes para este momento social tão importante para a alma. Congresso Espírita de Uberaba, Minas Gerais, 15, 16 e 17 de novembro de 2024. A psicologia com Jesus para a construção da integralidade da alma.